Bom, continuando em R aqui, vamos agora trabalhar um pouquinho com gráficos, tá? Exibição dos dados. Sempre é importante, antes de começar a modelagem, explorar um pouco os nossos dados para entender como é que funciona. Se a gente quiser também reportar esses dados, né, é importante a gente saber como fazer isso aqui no R. Então aqui basicamente eu vou criar algumas sequências de dados só para a gente poder brincar. Vou criar uma sequência de dados uniformes, então essa função aqui retorna para mim 2000 números uniformes distribuídos no intervalo de 0 a 100. Essa aqui gera uma distribuição normal para mim com 2000 números, com média 60 e desvio padrão 10. E essa daqui me retorna uma distribuição binomial com 2000 números, distribuição 1 e 0,5, tá? A probabilidade. Então, mesma coisa. Posso fazer um histograma de cada um deles, então vou fazer um histograma da X1 na cor vermelha. Tá aqui, uma distribuição uniforme, é o que a gente esperava. Vou adicionar em cima desse histograma anterior, então usei esse comando adicionar, tá? Então coloquei o histograma por cima, né? A última eu fiz aqui separado porque é uma distribuição binomial, né? Então ele gerou para mim 1000 números com frequência 0,5, né? 50% de chance de ser isso ou 50% de chance de ser isso. Tá? Se eu fizesse aqui 0,3, por exemplo, eu poderia vir aqui e executar esse cara. Ele ia fazer 70% aqui e 30% aqui. Né? 30% de sucessos, 1. 70% de fracassos, 0. A gente vai fazer aqui algumas análises a mais. Então lembra que eu importei os dados da barbearia, né? Faturamento, rentabilidade. Então eu posso analisar, por exemplo, aqui, valor de faturamento, diário, 20 quebras. Posso fazer aqui em log. Então, por exemplo, eu apliquei o log 10 do faturamento. Você vê que eu apliquei a função direto aqui dentro. Ela é bem simples de trabalhar com isso. Você vê que já se aproximamos bastante de uma normal, né? Só que ele ignorou os zeros. A função, nesse caso aqui, ela já automaticamente tirou o log 0. A rentabilidade. Posso fazer também a rentabilidade de cada cliente. Fazer a mesma coisa, log 10. Né? Então, quando eu excluo os zeros e eu faço a transformação, você vê que fica bem legal, né? A distribuição. Ele consegue ajustar. A gente pode fazer um box plot desses dados, a gente pode fazer um box plot por uma determinada variável, então vou fazer a rentabilidade por tio, né, dia da semana, dos dados barbershop sales, não preciso ficar repetindo barbershop sales, cifrão, barbershop sales, cifrão, eu coloco isso por isso, vírgula, informo qual é o meu conjunto de dados, e aí configurei por dia da semana qual é a minha rentabilidade. Posso fazer isso de várias formas, então por canal, como é que o cliente conheceu a barbearia. Eu posso fazer a mesma coisa para rentabilidade, posso fazer um box plot transformando, mesma coisa que eu fiz com o histograma, tá vendo? Eu fiz o log 10 de rentabilidade por canal. Você vê que já ficou bem mais normalizado os dados, né? Você vê claramente, dá para ver legal. Apliquei log, então é fácil fazer a transformação inversa disso se a gente quiser. Esse gráfico a gente pega de uma daquelas bibliotecas que eu importei lá no começo. Então eu fiz aqui a rentabilidade do cliente versus a rentabilidade de quem ele indicou. A gente vê que tem dois outliers aqui bastante grandes. No caso aqui são dois dos sócios que fez essa distorção. Tá? A gente pode fazer um backplot, por exemplo, por dia da semana. E qual é a rentabilidade? Na verdade, o que esse backplot faz, na verdade, é uma série de boxplots. Né? Então aqui eu tenho o boxplot no dia 5, na sexta, no dia 4, no dia 3. Só que ele faz uma massa única de todos esses dados. São gráficos que a gente pega das bibliotecas e dá para ir estendendo a aplicação. É bem bacana, tem muita coisa na internet. Posso plotar minha variável x1, lembra que é a distribuição uniforme. Posso plotar x2, que é uma normal. Você percebe claramente, né? Aqui o perfil dos dados, ó, uniforme, e aqui uma normal, mais concentrada no centro, com os pontos por fora. Posso fazer a mesma coisa com meus dados da tabela barbershop. Quando eu coloco plot dessa forma, sem identificar nada, eu tenho várias colunas, ele vai correlacionar essas colunas. Então virou uma matriz de correlação automaticamente.
muitas colunas, então não dá para ler dessa forma. Eu teria que triar melhor, excluir algumas colunas aqui antes de fazer esse tipo de análise. Aqui tem menos colunas, é um pouquinho mais fácil da gente ver nessa tabela. Então eu vejo que eu tenho uma alta correlação, né, entre rentabilidade e faturamento. Eu tenho uma boa correlação entre faturamento e barbearia, alguma correlação com a estética, e aí o resto já não faz mais muita correlação. Então, um pouco de análise exploratória. Posso fazer uma carta de controle, por exemplo, né? Então lembra que o meu X2 era uma distribuição normal, então ficou bem bacaninha, só alguns pontos aqui fora, né, de controle. Posso fazer um resumo dessa carta de controle, então ele me mostrou aqui embaixo mínimo, o primeiro quartil, mediana, média, normal, então mediana e média muito próximos. Tem um grupo só de dados, média 60, desvio 10, perfeito, foi isso que a gente gerou lá em cima, lembra? Eu vim aqui, criei uma série de 60, 10, então legal, está funcionando bem. Faço isso para rentabilidade, e aí a gente vê os dados não são normais, eu tenho aqueles domingos aqui, né? O limite de controle extremamente amplo e tá bizarro. Se a gente fizer o sumário, a gente vê média e mediana fora, quartil muito deslocado, muito próximo da mínima. Então, não está legal, a gente tem que tratar esses dados. Tá. Eu posso também, em vez de mostrar um gráfico aqui, eu posso mostrar vários. Então, eu vou dividir minha janela em duas linhas, duas colunas. Eu vou plotar, então, a rentabilidade, um histograma. Coloquei um box plot, coloquei um teste de normalidade, uma QQ. Então você vê claramente, né, os dados não são normais, já tinha visto por aqui, já tinha visto por aqui, já tinha visto pela carta de controle também. É só para ser didático, é a distribuição dos dados. Voltei aqui para exibir um por um e vou fazer aqui um box plot da idade. Na idade já fica legal, você vê que já é bastante normal os dados. Então fiz aqui alguns exemplos. Agora, alguns tipos de gráficos eu preciso sumarizar os dados antes de fazer. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma nova tabela, nós vamos chamar de Sales by Weekday. Eu vou pegar a tabela Sales, vou agrupar por dia da semana, coluna texto, tá? O número do dia e a descrição do dia. E vou sumarizar, vou fazer a média de rentabilidade, a média de faturamento, etc, etc, etc. Executei, eu criei uma nova tabela aqui, que é um resuminho, tá? Então, por dia da semana, qual é a minha média de cada uma daquelas colunas todas. Agora eu posso fazer outros tipos de gráficos, posso, por exemplo, fazer um gráfico plotando ele. Quando eu coloco tipo O, ele vai fazer a linha com as bolinhas, tá? Tipo L vai ser só a linha, se eu não informar vai ser só os pontinhos. Coloquei na cor preta, formatei, coluna e tal. Aí eu posso ir adicionando linhas nele, então eu vou adicionar uma linha com as vendas da barbearia, azul, uma linha vermelha com a estética, uma linha laranja com os produtos, uma linha verde com os pacotes e etc. Então eu formei aqui um gráfico, eu fui somando uma curva em cima da outra. Tá? Poderia também, com esse tipo de dado organizado, posso fazer gráficos de pizza, né? Já tô sumarizado. Então eu vou fazer as vendas da estética por dia da semana. Então tem os dias que eu vendo mais ou menos. Como é que é isso aqui em cada departamento? Então eu posso separar de novo meu espaço de trabalho em 4 gráficos, né, 2x2. Vou usar uma legenda uma única vez, então não vou ficar repetindo. Vou primeiro criar então as fatias dela, o faturamento. E vou mostrar o faturamento por dia da semana. Tá? Então sábado eu tenho 32% de faturamento, na sexta 20%. E eu vou repetindo. Então eu vou fazer... aquele é o faturamento total, aqui só a barbearia. Eu vejo que a barbearia é muito parecida, o mesmo perfil. Eu posso fazer isso para a estética. Na estética eu já vejo que está um pouco mais distribuído. No sábado menos e na sexta um pouco mais próximo. Claro, esse tipo de gráfico não deveria ser assim. Eu tenho que fazer, na verdade, um box plot para ver os intervalos de confiança. Tá? Mas só para a gente poder plotar aqui como é que fica. E a rentabilidade, né, ela segue muito o faturamento porque a correlação é mais forte aqui. Tá? Volto aqui. Posso, por exemplo, usar um laço for para rodar cada uma das colunas. Então eu vou pegar a for i numa sequência de 1 até o comprimento, então o número de colunas que eu tenho, pulando de 1 em 1. Eu vou plotar, né, todas as linhas, vírgula, da coluna que eu estou olhando. O eixo, vou pegar o nome,
daquela coluna que eu estou usando, um gráfico do tipo linha, e vou executar isso aqui. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu criei aqui um gráfico para cada uma das colunas. Então, isso aqui já é um pouco de automação. Você vê que eu não preciso ficar plotando um por um. Eu posso usar esses dados e fazer de uma vez. Ó. Quando é categórico, lembra que tinha aqui fatores? Quando é fator, ele já automaticamente plota como barras, ó. Número de ativos, inativos e etc. Tá? Então, a gente conseguiu com isso fazer todas as variáveis. A gente vê que tem variável aqui faltando muitos dados, a gente vê que tem algumas desproporções nos fatores, eu tenho que tomar cuidado, o dado não está balanceado, né? Sexo também está totalmente desbalanceado, então tomar cuidado na hora de fazer uma regressão, a gente vai lembrar disso, né? Dados faltando, tá vendo? Então essa variável aqui falta muita informação. Tem que então melhorar essas coisas. Por exemplo, a gente tem que voltar na tabela Barbershop e substituir esses NAs por zeros. Lembra que a gente não fez isso lá atrás? Aqui eu vou usar um pouco a biblioteca Plotly agora para ver. Essa é uma biblioteca bem bacana, da ggplot. Ela faz umas coisas muito bonitas. Então, por exemplo, eu vou plotar você vê como já fica diferente se usar uma tabela. Eu peguei aqui um conjunto de dados da Iris. Esse dado é um daquelas bibliotecas que eu importei, é um banco de dados padrão, é bastante usado aí nos treinamentos. Eu mandei então pegar no banco de dados Iris, plotar a coluna comprimento de sépala pela coluna comprimento de pétala, tá? Na verdade, comprimento de pétala pelo comprimento de sépala. E mandei ele plotar uma legendinha, então colocando o tamanho, aqui você vê que eu usei HTML, né? Então eu concatenei direto, concatenar, sépala, 2 pontos, o comprimento, pulo uma linha, BR, pétala, mandei usar, definir as cores para ele usar essa variável, largura da sépala, para criar uma graduação de cores. Então você vê como ficou bonito, né? Ele, você passa o mouse, ele já vai mostrando. Eu posso aqui dar zoom, eu posso fazer uma série de coisas nessa biblioteca. E o tamanho também dele eu coloquei o comprimento, tá? Então você vê que as bolinhas elas estão maiores ou menores, né? Quando ela tem uma sépala maior, fica uma bolinha maior. Quando tem a sépala menor, ela fica uma bolinha menor. Então você vê que com única linha a gente consegue criar um puta de um gráfico e dá para fazer muita coisa com isso aqui. Tá? Para dar mais alguns exemplos de como fica, então eu vou criar aqui uma nova tabela, uma distribuição normal, média 5, uma distribuição normal média 0, uma distribuição normal média menos 5. Vou criar uma sequência de 1 a 100, porque eu criei números de 1 a 100. E vou colocar tudo isso num data frame. Tá? Então, se eu fizer isso, eu vou ter aqui uma coluna com X. E vou ter a coluna com Y1, Y2 e Y3. Tá? São os números normais que eu acabei de gerar. Vamos plotar isso, uma outra forma. Então, por exemplo, eu plotei a coluna data. O X é o X e o Y eu fui adicionando. Então foi o trace 0, do tipo scatter, modo linhas. Acrescentei um novo trace para trace 1, linhas mais markers, depois só markers, né? Então você vê como ficou bacana, a legenda fica bacana. Você fazer isso aqui com o comando plot nativo é o fim do mundo, dá muito trabalho. Com a ggplot é muito fácil fazer, tá? Vou fazer mais alguns exemplos. Então vou pegar o mês aqui, vou colocar a temperatura máxima, a temperatura mínima de cada um desses meses do ano. Vamos transformar isso aqui num data frame de novo. Então eu vou ter o mês, a temperatura máxima, a temperatura mínima. Vou criar uma coluna com a temperatura média. Eu vou fazer aqui a média de cada uma das linhas. Todas as linhas da coluna data. Vou pegar a máxima e a mínima e vou fazer a média disso, tá? Ele vai criar automaticamente para mim aqui uma coluna average. Eu posso criar aqui na coluna mês, eu vou aplicar o fator, né? Então se a gente olhar aqui, ela está como já está com fator, então não precisaria fazer isso, mas enfim, apliquei aqui só para ver. Ele criaria isso aqui como fator. Ele encontrou 12 níveis, janeiro, fevereiro, e já deu numeração para cada um deles, tá? Nós vamos agora aplicar um plotly. Essa é bem bacana, olha o que ele fez.
Ele pegou no X o mês, no Y a temperatura máxima, do tipo scatter modo linhas, tá? Então ele fez essa linha de cima aqui máximo. Depois ele fez uma linha, quer dizer, ele colocou o modo dele transparente, né, para ficar essa cor assim mais simplesinha. Depois ele adicionou um novo traço, que é uma mínima, só que ele usou isso aqui, ó, fill to next y. Tá? Ao fazer isso, olha o que ele fez, ele preencheu essa área toda, do máximo para o mínimo. Muito simples, escolheu a cor que ele quer preencher em RGB, com alfa 0, também a linha transparente, e aí no final ele adicionou um último trace, que é a própria média, com linha, e aí aqui ele deu o nome média para ela, tá? Então se eu passo o mouse em cima, você vê que ele mostra aqui o average dele, tá? Então quanto é que foi a média mês a mês, também é um gráfico bem bacaninha. Vou fazer mais algum caso aqui, então vou resetar aquela semente. Na verdade eu não preciso disso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Vou criar um novo data frame, vou chamar de predictors. Então o x1 vai ser uma normal, média 5, desvio 2, e a x2 vai ser uma exponencial com taxa de 10. Eu vou aplicar aqui. Opa, peraí. Em vez de eu imprimir o gráfico diretamente, dessa vez eu não imprimi diretamente. Eu joguei o meu objeto nessa variável. Então eu peguei uma ggplot com os dados que eu criei. Lembra, eu tinha x1 e x2 aqui. E eu agora vou começar a fazer uma série de operações com esse negócio. Então eu vou criar uma variável temporária. Vou aplicar a função melt aqui nas duas. As duas mensuradas é x1 e x2. Vou pegar um ggplot no segundo gráfico, tá? Onde eu fiz agora um histograma. Esse facet grid ele vai juntar as duas variáveis lado a lado, uma na outra. E a gente vai arranjar isso num único grid. Então eu vou ter aqui em cima a minha variável x2, que foi o que eu fiz aqui em cima, tá? Eu coloquei uma geometria de pontos, a variável x1 e x2. Eu criei essa segunda variável, então criei aqui a x1, o histograma dela, aqui a x2, o histograma dela, juntei as duas variáveis e apliquei um grid. Então também eu consigo aqui ter uma bela visualização de dados x2 em função de x1 no caso. Posso fazer, por exemplo, de novo matriz, dividir minha tela de outra forma. Aqui eu usei a função grid, mas eu poderia separar ela e vir chamando cada uma dessas funções separadas, tá? Então vou separar em 3. Aqui eu estou criando um teste exponencial. Vou criar uma outra. Aqui eu vou aplicar a função boxcox. Isso tem uma biblioteca lá em cima de boxcox. Eu vou aplicar, eu faço uma regressão dos dados em só aplicar direto a função. Então vou calcular a boxcox aqui. Vou calcular. Ele já me mostrou o gráfico aqui, né? Ele achou que o lambda é próximo de 0. Eu vou aplicar qual é o mínimo, lembra? Which max. Então vou procurar qual é o máximo dessa minha tabela y, que ele retornou em bctest aqui, ó. Então eu apliquei um boxcox e joguei nessa variável, que é essa curva aqui. Busquei qual é o máximo, ele mostrou aqui pra mim, ó, o lambda 002, e aí eu aplico uma transformação de boxcox usando 002. Poderia ter aplicado direto log em cima disso, porque é quase zero, né? Mas de qualquer forma eu chamei aquela função que a gente criou lá no primeiro vídeo e eu fiz a transformação. Então agora eu tenho minha série de dados que não é normal, é uma exponencial. Calculei boxcox, fiz a transformação e coloquei a transformada nessa variável t. Tá? Posso vir aqui agora e plotar o meu y original. Obviamente ele não é normal, é exponencial. Posso plotar os dados originais, claramente concentrados na parte de baixo. Ploto ele transformado, você vê que ficou uma transformação bem bacana. Faço um histograma do dado original e um histograma do dado transformado. Então aqui para mostrar um pouco como que a gente trabalha os nossos dados também, quando a gente tiver um problema aí de não normalidade. Vou voltar aqui, vou fazer uma carta de controle só para a gente ver como é que ficou a carta de controle dos dados originais, não normal, obviamente, e ele transformado, olha que bacana, né?
A gente pode aplicar teste de normalidade de várias formas. Então, aqueles dados meus uniformes, lembra lá do começo? X1 não é normal. Posso aplicar no X2, esse é normal. Lembra que a gente criou lá atrás? Eu botei então o key, o norm e botei também o line. Então ele já mandou aquela linha onde deveria estar os pontos. Tá? Esse aqui é normal, a gente vê visualmente que sim. O uniforme claramente, o binomial também claramente não é normal. E eu posso fazer a mesma coisa com os dados da barbearia. Então a rentabilidade não é normal e a rentabilidade do cliente também não é normal. A gente também já tinha visto isso antes pela análise gráfica, tá? Vamos separar de novo. Vamos tentar agora transformar esses dados de rentabilidade aqui que não são normais. Vamos ver se a gente consegue transformá-los. Então, eu tenho a minha base de rentabilidade. Nesse caso, se a gente relembrar, esse cara ele tinha números negativos, tá? Não sei se vocês lembram, lá no começo eu mostrei. Eu tenho números negativos aqui. E lembra que Boxcox não trabalha com números negativos. Então, eu tive que fazer uma transformação nesses dados. Eu somei o mínimo dele, eu subtraí o mínimo, então vai ser menos com menos, mais. E somei mais um para evitar o zero também. A mesma coisa, a transformação de log em zero vai dar erro. Então, eu só peguei minha base, minha coluna, joguei no novo vetor. Então, se a gente olhar, eu estou com ele aqui, ó, são 608 pontos. Eliminei os negativos e os zeros. Vou aplicar agora sim o Boxcox em cima dessa coluna transformada. Está aqui o gráfico. Vou calcular qual é o lambda, deu 0,34. Vou fazer uma transformação nos dados. Joguei nessa nova variável e criei lá na minha Barbershop também. Eu criei a coluna rentabilidade transformada agora. Tá? Aqui, ó. Com aquela transformação, o y elevado a 0,34. Vou fazer o teste de normalidade, os dados originais, eu vou plotar o valor transformado. E aí vocês veem que eu tive um problema na transformação, né? Como eu tenho muitos zeros aqui, né, ele não conseguiu fazer a transformação, ele jogou ele mais para o meio, mas ainda assim eu fiquei com valores extremos dos dois lados, e aqui praticamente eu só desloquei. Então não é uma distribuição normal, e não consegui com o Boxcox fazer essa transformação. A gente deveria entrar mais nos dados e fazer outras aplicações. A gente sabe, por exemplo, que eu tenho os dados dos domingos aqui da segunda-feira que não abrem. Então, por exemplo, a gente poderia eliminar esses dados antes de tentar fazer a transformação. Ele está distorcendo os nossos resultados, tá? Se eu botar uma carta de controle, não fiz nada, não consegui transformar os dados. Aqui lembra, eu falei, eu posso então tirar dia da semana, vou pegar só a partir de terça-feira, vou tirar segunda-feira. Vou criar um subset só com data, rentabilidade, dia da semana, para simplificar a nossa visão. Aqui eu vou pegar todos, exceto o domingo. Então criei dois novos datasets aqui em cima. Barbearia, rentabilidade por dia, de terça para frente. E fiz a mesma coisa, só que todos os dias, tá? Mesma coisa, eu tenho valores negativos, então eu vou subtrair o mínimo e vou somar 1. Vou aplicar a Boxcox, vou calcular o lambda. Nesse caso o lambda deu 0,5. Ficou um pouquinho melhor aqui o gráfico, tá vendo? Vou tentar fazer a transformação, o kill antes de transformar. Os dados originais, os dados transformados. Você vê que já melhorou um pouco essa exibição dos dados, né? Vamos ver o histograma como é que ficou. Olha lá, conseguimos já melhorar bastante as informações, tá? Então, um exemplo de como a gente pode fazer aí a tratativa, criando subset. Olha lá, e os dados já ficou bem melhor. Ainda a gente vê que tem uma autocorrelação aqui, né? Aparentemente tem uma autocorrelação, esse y não está constante no tempo. A gente precisa entender melhor esses dados lá com séries temporais e etc. Mas já melhorou bastante tirando aquele monte de zeros daqui. E aí, vamos fazer aqui finalmente mais um pouquinho de análises em time series, mas eu vou soltar isso no próximo vídeo. Beleza?